Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Se tivéssemos de falar da nossa igreja, da Igreja Batista da Graça, o que diríamos? Pensamos mais naquilo que estamos a fazer a nível individual ou pensamos mais, por outro lado, naquilo que as outras pessoas, os outros irmãos estão a falhar? Preocupo-me muito, perdoem-me a generalização, por pensarmos normalmente nas coisas que não estão bem, mais do que nas coisas boas que estão a acontecer. Aliás, eu sou o meu maior crítico. As minhas noites de domingo, os dias de segunda-feira são os dias mais difíceis da minha semana, porque eu sou muito crítico e preciso exercitar a minha mente, pois quero ser um pastor motivado de uma igreja viva. E eu recordo-me que há uns anos, não tantos, se calhar 2, 3, foi uma altura em que eu estava num momento difícil e perguntei ao Sami e ele disse-me: Jonatas, o que é que Deus tem feito no nosso meio? E foi um bom exercício pensar naquilo que Deus está a fazer de bom para a minha mente não ficar só a pensar nas coisas que não estão bem. Então, como podemos ser uma igreja viva e não uma igreja acomodada? Uma igreja com paixão e não um grupo religioso onde cada um anda à procura das falhas dos outros. O título da mensagem de hoje é Igreja Viva. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3 até ao versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 3 até ao versículo 6. Estamos com a Bíblia aberta então no livro de Filipenses, uma carta conhecida por muitos como a Carta da Alegria. Foi escrita por Paulo e ele dirige à igreja em Filipos. Vale a pena lembrar que ele fundou esta igreja durante a sua segunda viagem missionária. Depois de se apresentar nos primeiros 2 versículos, Paulo começa com uma oração pela igreja. Nós vamos estudá-la nos 3 próximos domingos, devido à profundidade que a mesma possui. Uma nota de curiosidade. Filipenses foi a primeira carta que nós vimos quando eu assumi o ministério pastoral. E nestes versículos, de 13 até o versículo 11, na altura eu fiz uma só pregação, mas achei com tanto conteúdo que nós vamos dividi-la em 3 pregações. Então nós vamos ver hoje que uma igreja viva tem, em primeiro lugar, intimidade com Deus. Vamos ler então o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Nesta oração do apóstolo Paulo, podemos perceber que ele tinha intimidade com Deus, ao referir-se como o meu Deus. Ele não falava apenas de Deus às pessoas, mas tinha, primeiramente, uma relação pessoal com o próprio Deus. Desde já serve como uma lição muito importante para todos os cristãos, incluindo líderes das nossas igrejas. Nós podemos afirmar a nossa fé, nós podemos inclusive estar envolvidos no ministério e mesmo assim não termos uma relação pessoal com o Senhor da igreja. A intimidade com Deus é fundamental para nós termos a nossa vida centrada nele, como também para encontrarmos socorro nos momentos de angústia da nossa vida. Foi isso que os filhos de Corá encontraram, esse socorro, essa ajuda no Senhor Deus. E daí nós vemos o Salmo 42 e 43, mas o refrão desses 2 salmos encontra-se no versículo 11. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Então nós encontramos socorro bem presente na angústia quando nós percebemos que Deus não é só Deus, Ele é o meu Deus. Então encontramos força para lidar também com os desafios da nossa vida. Qual a razão? Nós iremos perceber que nós não estamos sozinhos. E à medida que nós vamos derramando as nossas lágrimas, nós percebemos cada vez mais o amor de Jesus por nós. À medida em que nós percebemos o valor da presença de Deus, nós entendemos a profundidade do amor de Jesus
por nós. Deixem-nos perguntar, como está a nossa intimidade com Deus? Como está a tua intimidade com Deus? Tens tido tempo, tens tido a oportunidade, tens tido o desejo, a motivação de teres tempo com Deus? É fundamental questionarmos se nós estamos a cuidar da nossa vida espiritual, especialmente aqueles que servem na igreja. E é importante termos a noção que não há crescimento espiritual na igreja se cada um de nós não tiver, primeiramente, uma intimidade com Deus. Atenção, nós muitas vezes dizemos que nós não temos tempo. Eu não tenho tempo, Jonatas, para fazer o meu devocional. Mas isso não pode servir de desculpa, até porque, como disse John Piper, uma das maiores utilidades do Facebook e do Twitter, acrescento o Instagram, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Então, por melhor que sejam as pregações, por melhor que seja a estrutura da igreja, por melhor que sejam as instalações, se cada um de nós não procurar a Deus na sua vida pessoal, nós não iremos crescer como corpo. Haverá então uma igreja viva quando as pessoas vivem em intimidade com Deus. Em segundo lugar, nós seremos uma igreja viva quando nós oramos pela igreja com alegria. Então vemos Paulo a dizer que orava pela igreja de Filipos e essa atitude fez com que ele amasse a igreja até ao fim. Se houver falta de intimidade com Deus, se nós não orarmos pela igreja, as nossas palavras tenderão a basear-se mais nos nossos sentimentos, em vez de serem carregadas com a palavra do nosso bom Deus. Então Paulo reconhecia que para ser bênção na vida das pessoas, era necessário, primeiramente, falar dessas pessoas a Deus. Ele percebeu que seria bênção na vida de alguém quando levasse a vida dessa pessoa em oração a Deus. Eu não acredito que possa existir verdadeiro amor cristão pelas pessoas se nós não intercedermos por elas em oração. Quer tendo o dom, quer não tendo o dom, nós somos responsáveis por orarmos pelos nossos irmãos. Nós observamos tanto isso em Paulo como em Jesus, que oravam pela igreja e com a igreja. Agora, qual era a atitude de Paulo quando orava? Ele orava pelo quê? Versículo 4. Fazendo sempre aqui a ideia de continuidade, com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo orava pela igreja com alegria. Não apenas por algumas pessoas, não apenas por aqueles que ele gostava, mas por todas as pessoas. Poderíamos pensar, é fácil, Jonatas, orar por uma igreja que não tem problemas. Ou podemos pensar, Paulo tinha boas memórias de Filipos e assim, quando nós temos boas memórias, fica fácil orarmos com alegria por uma igreja. Veremos ao longo desta carta que a igreja de Filipos era uma igreja imperfeita. Sabem porquê? Porque tal como a Igreja Batista da Graça, ela tinha pessoas imperfeitas. Havia também falsos mestres que tentavam retirar a centralidade do Evangelho. E para além disso, havia problemas sérios entre as pessoas que fizeram parte da liderança da igreja, ou que tinham servido a igreja em determinado momento, como Evódia e Síntique. Então não era uma igreja que vivia em paz. E Paulo orava com alegria. Além disso, na cidade de Filipos, segundo Atos 16, Paulo foi maltratado pelas pessoas. Ele foi açoitado com varas. Ele foi preso. E Paulo orava com alegria por uma igreja imperfeita que estava numa cidade que lhe trazia más recordações. Então, qual a razão de Paulo orar com alegria por uma igreja imperfeita numa cidade que lhe trazia más memórias? Paulo recordava-se com satisfação de tudo o que Deus fez em Filipos, apesar das circunstâncias adversas. Apesar de ser imperfeita a igreja, apesar da cidade de Filipos ser uma cidade que lhe trazia más memórias, ele queria se alegrar por aquilo que Deus estava a fazer. O agir de Deus para si trazia-lhe muito maior alegria na sua vida em comparação com o que tinha sofrido na sua pele.
Sofrer por amor a Deus era algo que ele considerava como um privilégio e não como um sacrifício. Nós vemos esta atitude nos apóstolos também. Atos capítulo 5, versículo 40 até ao 42. Atos 5, 40 a 42. Quem não conhece estes versículos devia sublinhar isto, tê-los sempre em mente. Diz o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, soltaram-nos. Eles retiraram-se no sinédrio, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem por amor a Deus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não se cansavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Então eles foram presos por falar de Jesus. Sentiram-se felizes por terem tido esse privilégio. Quando foram soltos, disseram: vocês agora não falam mais de Jesus. O que é que eles fizeram? Continuaram a falar de Jesus. Porquê? Porque quando Jesus é a nossa satisfação, quando Jesus é a nossa alegria, a nossa boca vai estar cheia de Jesus. Então, no sítio de más memórias, Deus deu a Paulo a alegria de ver uma igreja a crescer, no meio das suas imperfeições. E para isso, para Paulo, foi o suficiente. No meio da sua dor, Paulo alegrou-se em ver mais, por exemplo, uma mulher chamada Lídia a ser convertida. Atos 16, 13 a 15. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, a um lugar onde pensávamos que os judeus costumavam ir orar. Sentámos-nos ali e começámos a conversar com as mulheres que ali estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, ouvia-nos com muita atenção. Era comerciante de tecidos finos e natural da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e o Senhor abriu-lhe o entendimento para ela compreender então o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua família foram batizadas. E o que é que ela fez logo a seguida? Lídia fez-nos este pedido: se acham que eu realmente creio no Senhor, venham ficar em minha casa. Insistiu para nós lá ficarmos. Ou seja, quando eu conheço o Senhor, eu abro a minha casa. Então Paulo alegrou-se nesta mulher, no meio da sua dor. Paulo alegrou-se também no carcereiro, o guarda da prisão onde estava preso, porque ele e a sua família foram convertidos por Deus. Então essas alegrias foram superiores à sua dor. No versículo 5, Paulo menciona também que a igreja de Filipos vivia em cooperação com ele no Evangelho. O que é que isto significa? Tanto a nível de testemunho das pessoas na cidade, como também através do sustento financeiro. E as pessoas na igreja de Filipos não contribuíam apenas quando ele tinha servido a igreja em Filipos, mas também participaram no seu ministério, no ministério que ele fazia em outras igrejas. Nós vemos isso em Filipenses 4, 15 e 16. Irmãos filipenses, bem sabem que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedónia, vocês foram a única igreja a ajudar-me. Compartilhavam comigo no dar e no receber. Por mais que uma vez, quando eu estava em Tessalónica, enviaram-me ajuda para as minhas necessidades. Então Paulo tinha uma mente cheia de gratidão, apesar das imperfeições da igreja. E a igreja tinha um amor muito grande por Paulo. Isto é comunhão. Apesar das imperfeições, as pessoas ajudam-se, as pessoas oram umas pelas outras, as pessoas sentem que tudo é em comum. E quando há comunhão, segundo 1 Coríntios 1, 9, é o resultado da nossa união com Jesus. Então precisamos de saber, meus irmãos, o que Deus está a fazer na nossa igreja para nós sermos gratos. Estamos a começar um ano novo. Nós precisamos saber aquilo que Deus fez para termos gratidão ao Senhor pela nossa igreja e para orarmos também com alegria. Não é em vão que todos os que entram na igreja como membros têm a oportunidade de ouvir as nossas lutas passadas, pelo menos nos últimos 10 anos. As nossas lutas presentes com a máxima transparência e ouvirmos tudo aquilo que desejamos que Deus faça acontecer na nossa igreja. Há pouco tempo, alguém me disse: Jonatas, eu estou cansado de ouvir-te sobre aquilo que Deus já fez nos primeiros 2 anos na Igreja da Graça. Já o fizeste pelo menos 2 vezes. E eu respondi: olha, a memória passada do que Deus fez é o melhor que nos pode acontecer para nós não duvidarmos daquilo que Deus fez, Deus faz e Deus fará. Nunca me vou cansar de falar daquilo que Deus fez, faz, com a certeza que Ele também continuará a fazer. Não é em vão que no Antigo Testamento o povo colocava os marcos
para se lembrarem daquilo que Deus fez. Atenção, não é apenas do que Deus fez, mas daquilo que Deus está a fazer na nossa igreja. Por exemplo, no último domingo, 4 pessoas pediram para ser batizadas. 7 pessoas pediram para fazer a classe de integração de membresia. Nós ainda temos mais 4 pessoas que já concluíram essa classe de batismos. Estamos apenas à procura de um espaço para realizar os batismos, já que o nosso batistério não pode ser usado. Já não podemos então fazer nas nossas instalações. Além disso, nós vamos começar os pequenos grupos nos lares, na última quinta-feira deste mês. Sendo que das 3 casas, uma delas já está cheia e uma está quase cheia. Lançámos também o projeto Açores 2025 para as novas gerações da igreja, onde as crianças até os adolescentes terão o seu acampamento na Ilha Terceira. Brevemente teremos mais informações sobre como nós nos podemos envolver. No último trimestre de 2023, pelas minhas estatísticas, tivemos a média de participação de cultos mais alta desde que sou pastor aqui na Igreja Batista da Graça. Temos tido bebés pela graça de Deus e, se Deus quiser, mais virão. Eu falei disso e Deus tem estado a realizar. Temos também novos líderes a assumirem ministérios na nossa igreja. Em 2023 atingimos o maior valor do nosso pote missionário. Apesar de termos projetado um ano financeiro de 1.700 euros negativos, atingimos pela graça de Deus um ano muito positivo nas nossas contas. No próximo sábado veremos pela segunda vez umas instalações que nos fizeram, a mim e ao irmão Carlos Taveira, sonhar. Então, próximo sábado vamos ver as instalações com outras pessoas às 4 horas da tarde. Estejam a orar também por nós. Eu estou motivado com o que Deus está a fazer, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições naturais. Recordar as bênçãos que recebemos de Deus e lembrar-nos do que Ele está a fazer por nós será a força, a motivação que precisamos para a nossa mente, principalmente quando somos tentados a não valorizar, ou a valorizar, melhor dizendo, as coisas menos boas. Daí dizer muitas vezes a quem aponta críticas: espera, há alguma coisa boa a acontecer? Vamos olhar primeiramente ao que Deus está a fazer e depois vamos perceber aquilo que nós temos que mudar. Se a pessoa vem só com a crítica sem dizer nada de bom, se calhar não vou ouvir, porque eu preciso de encher a minha mente com aquilo que Deus está a fazer para então perceber de forma correta o que nós temos que mudar. Por outro lado, dizemos que há pecados ou as falhas dos nossos irmãos que se tornam barreiras para nós servirmos a igreja. E a verdade é que dizemos que nós somos pecadores, mas depois somos incapazes de lidar com os pecados dos nossos irmãos. Porquê? Porque se calhar também não lidamos com os nossos próprios pecados, com o pecado do nosso coração. Inclusive, podemos chegar ao ponto de termos feito da confissão pessoal que essa pessoa fez do seu pecado para torná-lo público e depois usarmos isso como triunfo sobre essa pessoa, dizendo: afinal o Miguel não é tão bom porque ele confessou-me na sua vida privada que fazia isto. Falar dos pecados dos outros serve muitas vezes para tapar a nossa miséria espiritual. É mais fácil apontar os pecados do que confessá-los. Lembremos-nos, a maneira como reagimos ao que nos fazem mostra o nosso entendimento do Evangelho. Sim, Paulo orava com alegria por uma igreja imperfeita. E isso certamente ajudou depois de falar com amor sobre a vida da igreja. Paulo sentia muita alegria pelo privilégio de orar pelos seus irmãos e nunca se esquecia nas suas orações diárias, mesmo estando preso. Não seria esta uma boa desculpa para ele deixar de orar? Eu estou preso em nome do Senhor e agora vou estar a orar pela igreja? Então, quanto mais oramos uns pelos outros, mais intimidade teremos. Logo, a intimidade não vem com eventos. A intimidade surge quando nós oramos sozinhos pelos nossos irmãos e quando nós estamos em conjunto orando pelos nossos irmãos e com os nossos irmãos. Temos orado pela igreja? Temos orado com alegria pela igreja? Temos visto o que Deus está a fazer? Temos olhado para onde nós individualmente temos falhado? Ou temos estado a olhar para aquilo que os outros falham? Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, uma igreja viva tem intimidade com Deus. Uma igreja viva ora com alegria. Em terceiro lugar, uma igreja viva deseja o melhor para si.
Paulo, nas suas palavras, mostra que tudo o que aconteceu se deve à graça de Deus. Ele não atribui nenhum mérito a si mesmo. Isto é fundamental. Tudo o que acontece é fruto da graça de Deus. Por reconhecer que a ação era totalmente de Deus, ele tinha a convicção de que a obra da igreja na cidade de Filipos iria continuar. Paulo tinha essa confiança não porque eles eram bons, mas porque Deus era bom e porque Deus iria usá-los. Toda a ênfase do apóstolo está sempre centrada no que Deus estava a fazer nas suas vidas e através das suas vidas. Paulo não ora por coisas, ele ora por pessoas. Paulo investe a sua vida em vidas. Como é bom saber que não há nenhuma obra inacabada de Deus. É precisamente essa a verdade que nós lemos. Aquele que começou a boa obra irá completá-la. Jonatas, eu sinto-me imperfeito. Jonatas, eu tenho muitas dificuldades. Jonatas, Deus irá completar. E em breve nós iremos ver a luz a raiar. Paulo tinha esta confiança, mesmo estando preso por falar de Jesus. E as suas palavras refletem algo crucial. Jesus nunca abandonará a sua igreja até a consumação final. Essa confiança está mais evidente em Romanos 8:30. E aos que predestinou, antes de todas as coisas, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo já dá dado adquirido. Deus chamou, Deus salvou, Deus glorificou. Já dá como um dado adquirido. Então os membros de uma igreja viva desejam o melhor para a igreja, mesmo que haja discordâncias. Preferem até perder a razão para verem a obra de Deus a crescer. Então quando expressamos o desejo de cooperarmos mutuamente, estamos simultaneamente a afirmar duas coisas. Em primeiro lugar, estou aqui para servir independentemente de qualquer coisa, pois o meu compromisso não deve depender dos meus sentimentos. Então quando nós dizemos assim, sim, Senhor, quero ser membro de uma igreja viva, então eu estou a dizer o seguinte: eu assumi o compromisso como membro de igreja, então eu vou estar a servir independentemente dos meus sentimentos, porque o meu compromisso não é com aquilo que me satisfaz, mas é com o Senhor da igreja. Há muito para fazer ao longo deste ano. E agradeço ao Senhor por todos os que têm servido esta igreja, independentemente das circunstâncias. Todos nós temos razões de queixas, mas é para Deus que nós fazemos o que fazemos. No trabalho de Deus, ao contrário da nossa salvação, há uma sinergia, há uma cooperação. Atos 17, 24 a 25. Nós vemos que apesar de Deus usar-nos, Ele não precisa de nós. Ele dá-nos um privilégio. Em segundo lugar, quando nós somos membros de uma igreja viva e queremos o melhor e desejamos o melhor para a igreja, nós estamos a afirmar o seguinte: como membro eu estou consciente das minhas responsabilidades em contribuir financeiramente. Comprometi-me com essa responsabilidade quando me tornei como membro desta igreja. Além disso, reconheço a importância de não depender das ajudas dos outros para sustentar o trabalho pastoral ou a logística que eu e a minha família usufruímos na igreja, como também incluindo a obra missionária que nós fazemos através da igreja. Então, os membros da igreja dizem o seguinte: cooperação significa que não são os outros que vão estar a sustentar o alimento que eu tenho aqui na igreja, mas eu vou participar financeiramente também. Então é um privilégio contribuir para a obra de Deus. E como pastor, agradeço a todos aqueles que têm participado na vida da nossa igreja, pois temos honrado os nossos compromissos. E mais uma vez o Senhor mostrou que, apesar de termos apontado um déficit negativo, nós atingimos, pela graça de Deus, um saldo positivo e brevemente os membros vão conhecer todas as contas. Então hoje somos chamados por Deus a ser uma igreja viva, onde cada um procura intimidade com Deus, onde oramos uns pelos outros e onde desejamos o melhor para a igreja ao darmos o nosso melhor. Por isso mesmo, quero encorajar-vos a orar pela igreja, orar com a igreja. Inscrevam-se nos pequenos grupos. Se tiverem dúvidas, falem com a Débora Ossi, falem com o Mateus ou com a Luísa, falem com o Carlos ou com a Tinine, ou comigo e a Filipa. Nós estamos cá. Abram também aqueles que querem abrir as suas casas para que as pessoas possam ir lá. Falem com a Débora Ossi. Brevemente nós teremos mais casas abertas. Vamos também pensar em maneiras práticas como podemos orar e cuidar da vida dos nossos irmãos.
como também quero desafiar-vos a contribuir para os desafios que nós temos pela frente. Além disso, orem pelos nossos relacionamentos, pois o diabo, quando quer retirar ou quando quer arranjar-nos problemas, começa por retirar a nossa alegria, a alegria de ver a nossa vida destruída e a igreja também. E quando o diabo quer destruir uma igreja, ele começa por destruir os laços que nos unem. Porque, tal como vimos, aquilo que nos une é muito mais do que um sentimento. É Jesus Cristo. E é por Jesus que nós devemos estar aqui. E é para Jesus que nós devemos servir esta igreja. Que o Senhor nos abençoe.